Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Pois é, de vez em quando a tecnologia nos deixa na mão, né? Ela possibilita coisas incríveis, né? Como todos nós conectados. Eu acabei de chegar aqui no aeroporto, mas tem momentos que nós descobrimos o quanto que nós dependemos disso tudo, né? É o que tudo indica, pelo último comunicado do Facebook, foi uma falha interna. Então eles estavam fazendo uma mudança na configuração dos servidores e aí simplesmente eles perderam as rotas de comunicação com o mundo externo. Então é impressionante o que aconteceu e imagino que o Mark Zuckerberg não tenha ficado muito feliz com o fato de que ele perdeu praticamente $1 bilhão por hora, nós tivemos essa ocorrência dessa falha. O Arthur, a Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco no Jornal Bandeirantes Gente. E por que as medidas corretivas, né, é assim que a gente pode falar em termos tecnológicos, elas demoraram tanto para serem implementadas? Essa é uma excelente pergunta, porque das outras vezes, lembrando que o Facebook já teve outros 2 apagões parecidos com esse ao longo do ano, né, e eles conseguiram corrigir em 1 hora, no máximo 2 horas. Dessa vez, a coisa chegou ao ponto de que eles tiveram que ir até os servidores fisicamente para desligar e ligar. Então, parece um pouco daquele conselho que quando alguém não sabe direito o que está acontecendo com o aparelho, o conselho é desliga e liga, e foi o que eles fizeram. Mas além disso, nós temos que lembrar que o Facebook tem quase 3 bilhões de usuários diariamente. Então, nós estamos falando de sistemas que são absurdamente complexos. E esse é o momento para refletir o quanto que nós dependemos disso tudo, se as empresas e pessoas, se elas têm um plano B, né? Porque ontem, enfim, muitas pessoas perderam negócios, né? Muitas pessoas confiam nessas plataformas, especialmente durante a pandemia, para poder fazer negócios. Então eu te diria que tudo com um sistema com essa escala se torna incrivelmente mais difícil. Qualquer modificação, qualquer atualização ou um problema fica também tão complexo quanto para tentar encontrar uma solução. Arthur, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, ontem a gente ouviu agora há pouco, né, uma mensagem muito curiosa do nosso ouvinte dizendo que bem-vindo, e que disse a um amigo, a um familiar, bem-vindo aos anos 90, né, sem o WhatsApp. Mas nos anos 90 você não tinha WhatsApp, mas também não tinha telefonia de boa qualidade, quer dizer, nada funcionava direito, né? O avanço da tecnologia foi espetacular. A diferença é que hoje nós temos opções, né? Houve novamente uma corrida para outros aplicativos, etc. Você, como especialista no ramo, aí nos aponte essa luz, né? Qual a opção? Acontecendo novamente coisas como essas que aconteceram ontem, o que é que o cidadão deve fazer? Simplesmente migrar de plataforma ou, enfim, fazer o quê? Olha, eu adorei o áudio e a sua observação é importante. Na verdade, não é bem os anos 90, nós estamos falando de chegada dos primeiros smartphones em 2006, 2007 e a chegada desses aplicativos depois da crise de 2008. Então é mais recente do que parece, ou mais distante para alguns. Bom, a minha recomendação é sempre ter um plano B, especialmente no ambiente de trabalho, porque ontem nós vimos uma verdadeira paralisia, né? Então as pessoas ficaram atônitas, elas ficaram se perguntando, caramba, existe alguma coisa diferente disso, né? Então é interessante notar que esses aplicativos, eles se confundiram com a própria internet, eles viraram sinônimo de internet, ao ponto das pessoas gerarem reclamações com as suas operadoras, né? Elas estavam verificando, será que parou o meu 4G? Será que eu esqueci de pagar uma fatura? Então, é mais um sintoma do quanto que nós ficamos dependentes. Então, me parece que dentro das empresas e até na nossa vida pessoal, é importante ter essa rota, né? Ou seja, aquele grupo familiar ontem, muitas pessoas ficaram preocupadíssimas, né? Pessoas que estavam em trânsito, pessoas que pararam de responder. Então acho que é importante ter um pouco dessa rota de plano B, seja usando um outro aplicativo, como é o caso do Telegram, que já se consolidou como esse plano B, mas para as empresas, eu volto a bater nessa tecla, que elas tenham vários canais de atendimento e até vou além. Tem plataformas, o empresário aqui que está nos ouvindo, tem plataformas que fazem a integração de todos esses canais. Então, como cai o canal A, você chaveia o B e continua o seu atendimento. Acho que isso é fundamental. Recado importante para um ouvinte que mandou essa mensagem agora para nós aqui, enquanto o senhor falava, viu, professor? Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia a todos da Rede Bandeirante. Ontem foi um dia terrível sem o WhatsApp, porque eu fiquei sem trabalhar. Eu trabalho fazendo entrega pelo WhatsApp, então foi um dia terrível. Não ganhei nada.
Fiquei só dentro de casa esperando e nada. Bom dia a todos, é Sérgio de Diadema. E a minha pergunta para o senhor, professor, é o seguinte: o Telegram, o Signal, o Snapchat, as alternativas que temos para o WhatsApp, essas redes estão preparadas para absorver essa demanda? Porque ontem também registraram instabilidade, porque todo mundo saiu do WhatsApp porque não estava funcionando, migrou para essas redes, mas elas não funcionaram como o WhatsApp funciona normalmente, né? Elas não têm a mesma estrutura do WhatsApp para suportar a troca de mensagens e essa demanda toda? É exatamente o que aconteceu. Então, a tecnologia ela é escalável até um determinado ponto. Então, você consegue alocar mais servidores, mais capacidade, mas o que aconteceu foi o seguinte: imagina que você tem um grande shopping numa cidade em que todo mundo está indo fazer compra para o Natal. E esse shopping passa por um problema, acaba a energia, as lojas param de funcionar e ele é fechado. Então, o que acontece? A demanda continua lá. Só que quando as pessoas vão procurar as lojas menores, elas vão ficar abarrotadas e alguns vão ficar para fora. Foi exatamente o que aconteceu. Então, ontem, o Telegram teve instabilidade, o Twitter chegou a ter instabilidade, os sites que reportam esse tipo de queda, né, que os usuários vão até lá falar: olha, estou enfrentando tal problema, eles também ficaram fora do ar. Então, mais uma vez, eu volto nesse ponto, né? O domínio que esse ecossistema do Facebook tem, ao ponto de que quando as pessoas vão procurar o segundo player, ele tem um problema por toda essa alocação instantânea de pessoas tentando encontrar alguma alternativa de um momento para o outro. Então, você consegue sim melhorar essa estrutura, mas não é uma coisa que acontece num piscar de olhos, né? Então, ontem isso também ficou muito, muito evidente. Ou seja, cai o Facebook e você começa a ter uma queda, né? Um efeito dominó nas outras plataformas e nos outros aplicativos. É justamente isso, professor Arthur, que eu queria pegar como gancho, essa sua fala. O mercado de trabalho ele está muito vinculado a essas redes hoje em dia. E no Brasil a gente tem uma realidade que tem gente que não tem condições. Então tem os mais qualificados, os menos qualificados. Você fazendo essa projeção para o futuro, de que forma você desenha isso? Como é que a gente tem que trabalhar para ter a tecnologia do lado, mas ao mesmo tempo não deixar a economia, né, dos menos favorecidos, eles têm o direito também de contarem com essas plataformas? Esse ponto é essencial, tanto que alguns países já estabelecem que o acesso à tecnologia, o acesso à conexão é uma condição básica para o ser humano, porque afinal de contas, sem isso, a pessoa hoje ela tem uma dificuldade incrível para conseguir se capacitar, para encontrar oportunidades de trabalho e até mesmo para trabalhar, né? Então, quando nós falamos aqui do WhatsApp, o WhatsApp está em nada mais, nada menos que 99% dos smartphones usados pelos brasileiros, num país que é muito digital, né? Nós temos, já faz algum tempo, mais de um smartphone conectado para cada habitante no Brasil, né? Então o brasileiro é um notório usuário de tecnologia, gosta muito de novidade, mas essa inclusão digital é um ponto absolutamente essencial. Essas pessoas elas estão ficando um pouco para trás, elas estão ficando deslocadas disso. Então acho que é um ponto importantíssimo. Assim como as pessoas sentem um pouco dessa tensão, além do mercado de trabalho, até mesmo nas finanças, né? Muitos bancos estão partindo para estratégias puramente digitais, fechando as suas agências, e algumas pessoas elas se sentem deslocadas. Elas perdem aquela rotina de pagamento, de saques, de poderem conversar com alguém para resolver os seus problemas. Então, nós estamos vivendo um momento curioso, porque no ano passado nós tivemos o quê? Um fechamento do mundo físico, né? E aí veio essa reflexão de que muitos negócios não tinham feito a entrada no mundo digital. E, de forma paradoxal, o que aconteceu ontem foi um fechamento do mundo digital, né? E essa reflexão de o quanto nós dependemos dele também. Então, assim como o áudio que nós recebemos aqui do ouvinte, essa transição começa ali em 96, 97, com a chegada da internet do Brasil, e nós temos que lembrar que dando um passo atrás, em termos históricos, isso é muito pouco tempo. Então, a nossa geração, todas as gerações que presenciaram isso, são as gerações de transição. Então, nós temos todo o espectro, pessoas mais analógicas, pessoas mais digitais,
negócios também que estão aí no meio do caminho disso tudo, mas meu conselho é o seguinte: nós não podemos depender integralmente nem de um nem do outro, né? Nem totalmente analógico, nem totalmente digital. Agora, Arthur Igreja, você como especialista em tecnologia e inovação, mergulhado nesses assuntos, não fica assustado ao ver que um problema, um defeito, né, na palavra aqui do Facebook, em uma rede social, numa atualização, tem a consequência que teve ontem para o mundo inteiro? A gente não está errando, deixando tanta concentração de poder de comunicação na mão de uma única empresa? Eu fico tão assustado quanto todo mundo que passou por isso ontem. Então, hoje que a comunicação está mais estabelecida, várias pessoas estão mandando mensagem exatamente nesse sentido, perguntando: caramba, mas é isso mesmo, é isso mesmo. É por isso que ontem também voltou uma discussão a respeito desses monopólios, desses oligopólios, né, que alguns encaram como: puxa, mas será que tem que ter alguma intervenção nesse sentido? E nós tivemos isso na telefonia, nos anos 80 e 70 nos Estados Unidos. Então houve um debate de que se você tem uma massiva concentração, basicamente de um player, pode acontecer esse tipo de coisa. E também a tendência é que essa empresa ela não fique tão preocupada assim com a qualidade do serviço. Então esse é um debate que está num estágio avançado nos Estados Unidos, a quebra das big techs, dessas empresas gigantescas de tecnologia. E curiosamente ontem, o Edward Snowden, né, que é aquele personagem que ficou muito conhecido por fazer aqueles vazamentos e mostrar o quanto que, enfim, o governo americano tinha algumas práticas invasivas em relação a dados, né? Ontem ele fez um tweet fazendo uma provocação nesse sentido. Ele falou: pessoal, lembra daquela discussão que, eventualmente, essas 3 empresas, Instagram, WhatsApp e Facebook, as 3 ficaram grandes demais para estar dentro da mesma empresa? Será que nós não deveríamos usar esse momento para refletir um pouco sobre isso? Então é uma dominância absoluta. E sim, quando cai uma plataforma como essa, como eu falei, para muitas pessoas isso se confunde com a própria definição de internet. Ontem nós vimos pessoas ficar sem usar smartphone, sem usar computador, um dia off. Eu dou minha contribuição à saúde mental geral da nação, não tendo Facebook nem Instagram. O WhatsApp não dá para prescindir, mas esses 2 estou fora. Eu não sofro com falta disso e estou entre aqueles que ficaram até muito felizes com os prejuízos que alcançaram lá o dono dessas redes, né, o Zuckerberg. Eu acho que ele tem que tomar um tranco de vez em quando. Esse cara só ganha, né? E as redes sociais, a gente continua, como diz a Thaís, ela está lembrando sempre aqui, a gente trabalha de graça para essas empresas que estão cada vez mais fortes e, enfim, e a gente cada vez mais dependente delas. Houve recentemente, professor, uma série de medidas do WhatsApp que deixaram as pessoas muito reticentes em relação a essa rede, a esse aplicativo, né? Muito reticentes, muito inseguras. Muita gente aproveitou para migrar para outras, mas a maioria permaneceu, né? Quase todas as pessoas continuaram utilizando o WhatsApp. Essas mudanças recentes, inclusive, que colocam em dúvida a segurança da informação, né? E dos dados dos usuários, isso é algo preocupante. Na sua opinião, isso também deveria fazer com que as pessoas refletissem sobre a manutenção ou não de uma conta ou da utilização do WhatsApp para migrar para outra plataforma? Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso. É importantíssimo e curiosamente, o termo saúde mental ontem ganhou muita amplitude, né? Muitas pessoas se deram conta que sim, existe vida além das telas, né? E isso não só por causa das restrições da pandemia. Então, quer dizer, precisa chegar num choque como esse para as pessoas descobrirem que existe o sol lá fora, que elas moram com outras pessoas, enfim. Então, foi realmente um choque. E eu acho que esse ponto é fundamental. Aquele documentário Dilema das Redes trouxe isso, né? Apesar de que, na minha visão, ele é extremamente tendencioso, porque é um documentário feito por uma produtora, né? Por uma grande gestora de streaming, e ela aponta o dedo para todas as empresas de software, menos para ela mesma, né? Então, a sua observação, eu concordo muito com ela. Hoje nós estamos trabalhando para os algoritmos, né? Então, nós viramos o produto
Mas, além disso, em alguma medida, todos nós trabalhamos para essas empresas, né, para que essa roda continue girando. E com relação à sensibilidade disso, né, do monitoramento, de todas as pegadas digitais que nós estamos deixando, né, vários países estão discutindo sobre isso, né? Por exemplo, consumo de cigarro e bebida alcoólica tem idade estabelecida. Nós estamos vendo uma geração que está documentada e está deixando pegadas digitais que não podem ser apagadas desde o seu nascimento, né? Desde o dia 1. Ela já tem um histórico todo estabelecido, sem muita chance de se arrepender ou poder editar isso depois. Então, são temas novos, são temas sensíveis, e me parece que é super importante falar sobre isso, porque se as pessoas lessem os termos de aceite de qualquer uma dessas redes, me parece que elas não manteriam, elas ficariam muito assustadas em manter as suas contas. Agora, para fechar esse comentário, eu acho que nós não podemos ser extremistas, né? A realidade posta é essa, para poder trabalhar, para poder interagir socialmente, é o que tem, né? Mas usar tudo isso com muita cautela, com muito equilíbrio, né? Então não chegar no extremo das pessoas que simplesmente viram zumbis, né? Que acordam, vão olhar as primeiras notificações e quando se dão conta, elas têm que postar alguma coisa e chegou a hora de dormir, né? E tudo isso se reinicia no dia seguinte. Mas também nós não precisamos apagar as nossas contas, ficar fora disso tudo. Então acho que encontrar um ponto de equilíbrio, mas sempre com muita consciência de que sim, nós estamos trabalhando para algoritmos, nós estamos deixando essas pegadas digitais o tempo inteiro e não necessariamente esses dados são guardados com tanta cautela assim. Professor Arthur Igreja, obrigado pela entrevista aqui e pelas explicações, né? A gente não manja muito, quase nada de tecnologia, o senhor ajuda a botar um pouco mais de clareza, né? Quando temos um episódio mundial dessa magnitude, 6 horas sem essas redes sociais aí nas nossas vidas. Um abraço pro senhor, até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, abraço a todos.